E quando a gente fala, criança que se morde, né, morde o amigo, dá tapa nas costas do amigo, como aconteceu comigo semana passada, uma menina veio para dar um tapa na amiga, depois eu conto melhor disso para vocês. Comportamentos autolesivos, bate a cabeça na parede, né? Ou às vezes se morde. E então todos esses comportamentos nós entendemos como comportamentos que não são socialmente relevantes, ou seja, são comportamentos que não vão favorecer o aprendizado, a vida em sociedade, a comunicação. Por vezes, eles serão até concorrentes. Então, a apresentação de um comportamento aí inadequado pode concorrer com o aprendizado de outras habilidades. Em decorrência daquele comportamento, a criança terá, né, a criança, o jovem, terá dificuldade para que outro comportamento se instale ali. Então, a gente vê quanto que, às vezes, fala, mas ele apresenta esse comportamento, mas tudo bem, né? Então, às vezes a gente vê, assim, até que seja no contexto escolar, seja na casa, mas muitas pessoas fecham os olhos aí para a apresentação de alguns comportamentos que podem estar prejudicando aquela criança, aquele adolescente, né? Então, não é apenas o comportamento em si, mas ele pode trazer muitas outras consequências aí, não apenas aquela topografia que a gente está vendo naquele momento, né? Então, ó, o que é importante aqui e que já responde uma pergunta que eu fiz lá no começo, né? É importante que a gente entenda que o comportamento tem uma função. Então, quando eu apresento um comportamento inadequado ou um comportamento que seja aí socialmente relevante, esse comportamento ele tem uma função, né? Nós apresentamos comportamentos nosso dia inteiro aí, né? E os nossos comportamentos também têm uma função. Às vezes a gente relaciona a questão do comportamento muito a um ato motor, né? Então, o meu comportamento de levantar, eu posso levantar, né? Levantar e sair daqui. Qual a função? A função é que eu comecei a passar mal, aí eu levantei e saí daqui, né? Então, a gente vai buscar lá entender o que aconteceu antes, o que vai acontecer depois, né? Então, esse foi um comportamento que eu apresentei. Mas eu também posso apresentar comportamentos que não são atos motores, como o falar, né? Então, falar também é um comportamento. Olha que eu estou falando com vocês, né? Eu posso não mexer nada, ó, mas eu continuo falando com vocês, né? É difícil, né? A gente acaba interagindo aqui junto com a mão, até tá me irritando aqui que o zíper tá batendo na mesa aqui, ó. Então, já estou até parando um pouco de me mexer tanto para o zíper não ficar batendo na mesa. Mas é um comportamento, eu estou apresentando aqui esses comportamentos para vocês, né? Então, ó, o comportamento ele tem uma função. E o que a análise do comportamento traz? Ó, ele busca compreender essas funções, trazendo à luz tanto os antecessores, o que aconteceu, né? O que aconteceu antes, né? Eu me senti muito mal. Aí, o que vocês viram? Eu levantei e saí correndo, né? E o que vai acontecer depois, né? No nosso caso aqui, eu posso voltar depois explicar para vocês, né? Falar, eu não me senti bem, eu levantei e saí correndo. No caso desses outros comportamentos que a gente entende aí que as crianças apresentam no contexto da sala de aula, em casa também, às vezes o que vem depois acaba fazendo com que esse comportamento se mantenha, né? Então a gente tem que entender essas partes para buscar a modificabilidade, né? Para buscar a intervenção em cima do comportamento. Então, como eu já até adiantei aqui para vocês, né? O que você entende por comportamento, né? Então, podemos entender com o comportamento aquilo que a pessoa faz. Até eu já ouvi um psicólogo falando. O comportamento é aquilo que o homem morto não faz. Então, o homem morto não apresenta um comportamento, mas os demais, então, o comportamento aqui é tudo que a gente faz, né? Então, é o que a gente. São nossas ações motoras, é a nossa fala, né? Então, a gente apresenta vários outros comportamentos aí,
E gritar, ó, é um comportamento, até a menininha aí tá gritando, né? Então, comportamento é aquilo, né? É tudo que uma pessoa faz ou diz, uma ação, que pode ser o gritar, né? Mas alguns desses comportamentos a gente nomeia como disruptivos, né? O que são comportamentos disruptivos? São aqueles comportamentos que não são socialmente relevantes, né? São aqueles comportamentos que, até como eu falei para vocês no começo, às vezes pode tirar o outro e a própria pessoa que apresenta da sua zona de conforto, da sua estabilidade, né? Então, são comportamentos que não são adequados, né? Às vezes, determinados momentos ali que eles vão se apresentar, eles vão trazer um conflito muito grande, dependendo do local onde está, né? Dependendo a forma com que ele se apresentou, né? Até a gente fala de agressão a um amigo, né? Então a criança foi lá e mordeu o braço de um amigo e ficou o sinal lá dos dentes. Então são comportamentos que desestabilizam muitas vezes não apenas a criança, né, que agiu lá, que teve esse comportamento, como quem está em volta também, né? Então, ó, na escola, esses comportamentos, eles acabam concorrendo com a aprendizagem de outras habilidades. Quais outras habilidades? Até coloquei para vocês aqui, ó. Comunicação, interação social, habilidades acadêmicas, né? Então, às vezes, a criança apresenta comportamentos que concorrerão diretamente com a aprendizagem de algumas habilidades acadêmicas. Vou falar um exemplo básico. A criança que tem numa atividade do brincar, né? Educação infantil, brincar, ensinando a compartilhar os brinquedos, ensinando, trabalhando aí o simbólico da criança, né? Então, uma atividade ali super lúdica e tem uma criança que neste momento ele tem ou dificuldade de compartilhar um brinquedo e às vezes por essa dificuldade ele acaba reagindo com choro, com birra, se joga no chão, agride o amigo. Essa topografia aí que eu coloquei, né, esse comportamento que essa criança apresentou, vai concorrer, quer dizer, ela vai deixar de estar naquele momento compartilhando, interagindo com os amigos, tendo trocas sociais ali, às vezes está desenvolvendo a comunicação, né? Seja verbal ou não verbal, trabalhando essa questão do simbólico, né? Às vezes pega lá uma caixinha, aquela caixinha vai virar um carro, e essa questão da imaginação, e ela vai estar deixando de ter acesso a essas habilidades, de aprender essas habilidades, e se mantendo num comportamento que é inadequado, né? Que não é socialmente relevante, e que ela, se não for aí, né, buscar um manejo, uma modificabilidade, ele pode, dependendo principalmente do que vem depois, ele pode ser mantido. Então, até eu coloquei nesse retângulo azul para vocês ali, ó, que vale lembrar que um comportamento é sempre controlado por um estímulo, né, que é algo que aconteceu. No caso ali, até eu falei, a criança não queria compartilhar, dividir os brinquedos. Isso é algo que vocês encontram aí? Eu tenho turmas de educação infantil e eu vejo isso toda semana. Hoje eu tive situações dessa, né? Então a gente tem que controlar ali, né? E seguido por uma consequência, né? Então o que aconteceu depois? Ah, ele não quer dividir, então peraí, ó, vamos dar todos esses brinquedos aqui, ó, brinca com esse aqui, ó, esse aqui, né? Deixa ele brincar com esses outros aqui, né? Então eu peguei quase todos os brinquedos, os legais, os que eram de interesse, e dei ali todo para aquela criança, né? Então ela gritou, ela fez birra, ela tentou bater no amigo, aí para controlar aquela situação eu dei os brinquedos para ele, né? Então vamos ver essa minha atitude também. Olha lá, então, gente, isso aqui tem que entender, tá? A criança apresentou um comportamento, né? Então, o que a gente tem que analisar? O que a gente vê, né? Que é o que a maioria das pessoas vê, que é o que nos chama atenção, né? Ah, eu tô lá num supermercado e eu vi uma criança lá se jogando no chão, batendo as pernas. Aquilo é o que eu vejo. Aquilo chamou minha atenção, né?
Isso aí, né, que até a gente chama de comportamento, é a topografia, é a cara do comportamento, né? O que a gente tem que entender é que ele não está sozinho. Então, quando eu vejo essa topografia, eu vejo aqui que ela tem um antecedente. O que aconteceu antes para essa criança estar jogada lá no chão, batendo as pernas? Ah, ela queria um chocolate, né? Então ela queria aquele chocolate, mas a mãe disse que não era o dia ou estava sem dinheiro. Então o que aconteceu ali antes? Ela queria o chocolate e ela não teve acesso a esse item. Aí o comportamento, né? Que é a topografia, né? Que a gente chama. Então ela se jogou no chão, ela bateu os pés, ela fez aquele show. Quem nunca viu, gente? Ah, é difícil quem nunca viu isso acontecer, né? No shopping, eu já vi até na escola, na saída de escola, assim, criança fazendo isso, né? E as consequências. Então, a criança bateu as pernas lá, deu um show, né? A mãe ficou morrendo de vergonha. Aí a mãe cata o chocolate, então toma, pega esse chocolate aqui. Vambora, né? Então, ela teve um antecedente, teve a topografia e teve uma consequência, né? Não sei, a gente tem que sempre analisar essas nossas consequências aí, mas teve um comportamento, né? Teve algo que veio antes, né? A topografia, antecedente, perdão, teve o comportamento, a topografia e a consequência. O problema é que às vezes essa consequência, até eu coloquei aqui para vocês, ó, que é o que acontece após a emissão desse comportamento, acaba muitas vezes funcionando como um reforçador e ela acaba ajudando a manter esse comportamento. É isso que a gente tem que entender. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!